Paz do Senhor para todos. Nós estamos aqui para a gravação de mais uma videoaula no canal EBD em Estudo. Sou o Diácono Eduardo, estou aqui com o professor Isaías. Amém. E juntos nós estaremos comentando a lição de adultos da CPAD. Estamos falando aqui da Assembleia de Deus, a Congregação Boa Esperança, sobre a direção do pastor Georgen. E juntos estaremos falando sobre a lição de número 2 da lição de adultos da CPAD. Se você que está conhecendo nosso canal agora, nós pedimos para você se inscrever no canal, ativar as notificações para que você possa estar recebendo aí de primeira mão tudo que for gravado aqui, todas as lições. Você será notificado à medida que for sendo gravadas as lições disponibilizadas no canal, amém? Então, o título dessa lição de hoje nos diz: Missões Transculturais, a sua origem na natureza de Deus. Lembrando que nós estamos falando nesse trimestre sobre o evangelismo, né? E o tema dessa lição é Até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Glória a Deus. Na lição passada já foi comentada a lição de número 1, né, que foi a grande comissão, um enfoque etnocêntrico, né, falando a princípio sobre a missão, o chamado que o Senhor Jesus Cristo deixou para todos nós, né? A grande comissão de ir e pregar o evangelho a toda criatura. Nessa lição de número 2, nós temos o textuário escrito em Gênesis capítulo 17, versículo 4, que diz: Quanto a mim, eis o meu concerto contigo e serás o pai de uma multidão de nações. A verdade prática diz: o amor de Deus é a verdadeira motivação do crente para realizar a obra missionária. Leitura bíblica em classe, você que é professor, que é aluno, que participa da Escola Bíblica Dominical, estará fazendo essa leitura em sala de aula, que se encontra em Gênesis no capítulo 12, do versículo 1 ao 3, e do capítulo 17, do 1 ao 8. Nessa lição nós temos 3 objetivos que estaremos falando aqui nesta noite, neste canal, que é explicar a natureza missionária de Deus. O segundo é enfatizar o amor de Deus como princípio fundamental da redenção. E o terceiro e último, estabelecer a visão bíblica transcultural da missão, né? Nós vamos entender o que é que significa missões transculturais nessa lição. E na introdução o autor vai dizer: a palavra transcultural traz a ideia de um missionário que transpõe as barreiras. A gente vai falar aqui sobre o significado de transpor barreiras através de missões, né? A gente viu na primeira lição, na lição de número 1, que a palavra trans significa além de alguma coisa, né? Então, transcultural é além da cultura em que você vive, em que nós vivemos, né? Então, uma missão transcultural é porque ela vai além dos nossos limites cultural em que nós estamos vivendo. Transpor barreiras da cultura de um povo ou civilização para apresentar o amor de Deus. Isso implica interação com todos os grupos étnicos da Terra, com os diferentes aspectos da vida das pessoas. Na lição desta semana veremos que Deus escolheu uma família para, por meio dela, alcançar todas as famílias da Terra, né? Na lição passada nós vimos também que no mundo existem 24 mil etnias, né? Muito mais do que a quantidade de países que nós temos do mundo. Então, a missão a todos os povos significa a todas as etnias. E metade dessas etnias, 24 mil, você tira aí 12 mil dessas etnias, ainda não ouviram falar do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então é uma quantidade muito grande de pessoas, de etnias, que precisam receber essas boas novas, que precisam ser evangelizadas, receber a palavra de Deus, né, para que elas possam ter suas vidas transformadas. E nessa lição nós estaremos falando sobre essa missão que foi dada a uma família, né, que foi a família de Abraão, que começou aí a missão transcultural, levando a palavra de Deus. Amém, meus irmãos. Vamos dar início aqui aos nossos tópicos, nesse primeiro grande tópico da nossa lição, que diz assim: a natureza missionária de Deus, né? Como o nosso professor Eduardo já tocou no ponto, a questão gira em torno do mandamento ou chamamento, né, Eduardo, de Deus a Abraão para que ele realmente ali fosse
esse grande homem que marcaria toda a história, inclusive do cristianismo. No subtópico 2, meus irmãos, diz assim: missão como atividade de Deus no mundo. Para conhecermos a missão como atividade de Deus no mundo, é preciso voltar à sua revelação especial. O que nosso autor quer dizer aqui, meus irmãos, foi uma revelação quase que exclusiva, ali muito íntima entre Deus e um homem limitado chamado Abraão, em que Deus se revela pessoalmente para Abraão e que o manda a sair da terra, da sua parentela, até um local onde ele ia se colocar ali, se plantar ali, e dele faria uma grande nação, e dele também todas as outras nações seriam benditas. Aqui mais abaixo ele diz assim, meus irmãos: Deus, tem tanto zelo pela sua obra, que mudou o nome de Abrão para Abraão, pai de muitas nações. E aqui nós já entendemos, meus irmãos, que esse chamamento de Abraão, ele não poderia, Eduardo, se resumir tão somente à nação judaica, à nação dos hebreus, mas sim transcenderia, né? Ia mais além do que a essa nação, a unicamente a nação. E como essa transcendência iria acontecer? Através da pessoa de Cristo, alcançando na cruz do Calvário ali todas as nações. Diz aqui mais abaixo, meus irmãos, o nosso autor, que por isso o nosso Deus, ele é o maior modelo missionário, é realmente Deus. Porque a missão, ela nasce no coração de Deus. Ela teve início com Abraão, de Abraão vem o povo hebreu, do povo hebreu vem Jesus Cristo, de Jesus Cristo vem a igreja, e assim alcançando, Eduardo, muitas e muitas nações. Glória a Deus. O irmão Isaías acabou entrando aqui no segundo subtópico, né? Isso. E o primeiro passou batido aqui, então eu vou voltar aqui um pouquinho, falar sobre o primeiro e você entra no terceiro, tá certo? Amém. Amém? Então, o primeiro subtópico fala a natureza missionária de Deus no chamado de Abrão. Gênesis 12, do 1 ao 3. A expressão sai da tua terra revela uma ordem, um chamado de Deus para Abrão ir a um lugar que a princípio ele não conhecia. Então a gente vê aí Abrão, né, até o momento, atendendo um chamado de Deus. Ele vivia ali no meio do seu povo, da sua família, mas Deus pediu para que ele saísse do meio da sua terra, da sua parentela, da casa dos seus pais, e fosse para uma terra que o Senhor mostraria a ele. Então aí a gente já vê, como o nosso irmão professor Isaías já falou, né, o Abrão recebendo o chamado do Senhor e atendendo, assim, indo além das suas fronteiras, além da sua cultura, daquele povo em que ele vivia. Isso está lá em Gênesis capítulo 12. E no versículo 3, né, ele vai dizer, o Senhor vai dizer: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então a gente vê que é um chamado que é dado a Abraão, e é falado sobre uma bênção que não é somente para um povo, né? Tanto que Abrão, o significado da palavra é pai de um povo. E quando o Senhor dá esse chamado para Abrão, né, mais à frente ele vai mudar o nome de Abrão para Abraão, que significa pai de muitos povos. Então a bênção e a promessa que o Senhor fez a Abraão era para toda a terra, não somente para um povo especificamente. Então essa promessa se diz respeito a uma bênção espiritual para o mundo por meio da descendência de Abraão, como o nosso professor Isaías também falou, né? Através da pessoa de Jesus Cristo, que vai vir da descendência de Abraão. Nesse sentido, o apóstolo Paulo escreve que essa bênção refere-se ao evangelho revelado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, o descendente legítimo de Abraão. Assim, a partir de uma família, Deus providenciou a salvação para o mundo inteiro. Por isso, podemos afirmar que a origem das missões transculturais está intrinsecamente relacionada com a natureza missionária de Deus. Então, estava tudo isso no projeto de Deus para que esse evangelho, essas boas novas,
esse evangelho que muda, que transforma a vida do homem, né? Transforma o homem e leva o homem para o céu, já estava no coração de Deus, já estava no projeto de Deus para que chegasse até cada um de nós. E esse povo, né, foi escolhido a partir do servo de Deus, o servo Abraão. Hein? Amém, meus irmãos. A gente sabe que o projeto de redenção materializado, né, operacionalizado, melhor dizendo, na pessoa de Jesus Cristo, ele foi idealizado por Deus antes da fundação do mundo. Então, o mundo passa por essas etapas. O chamamento de Abraão, né, agora, como bem explicado pelo nosso professor Eduardo, né, saindo de Abrão para Abraão, algo bem mais abrangente, era apenas mais uma etapa desse grande plano de redenção, Eduardo. Até chegando em Cristo, né, e alcançando todo aquele que crê na sua pessoa como filho de Deus. O nosso terceiro subtópico, meus irmãos, ele é bem sucinto, e o nosso autor aqui diz que o nosso modelo, né, vai falar sobre o nosso modelo missionário, ele não pode ser as figuras do passado e nem pessoas notáveis que estão no presente, né, aqui no nosso cotidiano. Obviamente que essas pessoas que foram no passado, tiveram a sua marca realmente bem firmada na pregação do Evangelho, merece com certeza toda a admiração e todo o respeito. E aqueles notáveis de hoje que realmente prezam por pregar, Eduardo, a verdadeira mensagem do Evangelho de Cristo, também merece com certeza o nosso respeito e a nossa admiração. Porém, o nosso modelo missionário por excelência é o próprio Deus. Não pode fugir disso, ok? Se nós cometermos o erro de, como igreja, basearmos a nossa missão em pessoas nessa terra, estaremos incorrendo num grande erro. Um grande erro, porque todas as pessoas, elas são falhas e foram chamadas por Deus. Então, o nosso modelo é aquele que chama e não aquele que foi chamado, meus irmãos. Então, meus queridos, o nosso grande modelo, para dar uma síntese aqui desse terceiro subtópico, já para entrar com o Eduardo aqui no segundo tópico, tem que ser, e sempre será o próprio Deus, Eduardo. Amém. Glória a Deus. O segundo tópico vai falar sobre o amor de Deus, o princípio fundamental da história da redenção, né? E nesse tópico nós teremos 3 subtópicos e iremos falar sobre o amor de Deus, a redenção no Antigo Testamento e a redenção no Novo Testamento. E o primeiro subtópico, falando sobre o amor de Deus, o autor vai dizer que a Bíblia mostra que Deus é amor. 1 João 4, versículo 8, versículo 16, né, que vai dizer: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então o amor é algo, uma característica que deve haver no coração de todo cristão, né? O versículo 7, anterior ao 8, né, ainda vai dizer: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, para dizermos que conhecemos a Deus, nós temos que ter amor, né, como característica em nossas vidas. Também contemplamos esse amor na escolha de Deus por Israel e em seu relacionamento com esse povo num processo de renovação de alianças, em que sua misericórdia e benignidade são reveladas, né? O Senhor, ele vê em Abraão uma pessoa, né, em que ele pudesse fazer essa promessa, e uma promessa tão grandiosa, né, um grande presente que foi dada a Abraão, de, através dele, da sua descendência, ser bendita todas as nações da terra. E ainda mais, né, a partir da sua descendência, ser gerado um filho que era o próprio Deus aqui na terra encarnado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que através do ventre de uma mulher, descendente da família de Abraão, né, veio a este mundo morrer por cada um de nós. O Altíssimo é revelado como amoroso, pois ele mesmo é o amor, e este, por sua vez, é a sua própria essência. Portanto, o amor é a base de todo o plano de redenção revelado na palavra de Deus, né? João 3,16 vai dizer: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira
que deu o seu Filho unigênito, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que grande amor é esse, né, do próprio Deus, entregar o seu Filho por amor da sua criação, do ser humano que ele criou ali no Jardim do Éden, que desobedeceu, que pecou, que se afastou de Deus, mas Deus sempre tinha um plano, sempre tem um plano para que a sua criação, né, o ser humano, se volte mais uma vez para ele. Assim foi na minha vida, na vida do professor Isaías, e assim é na sua vida também. Se você ainda não se voltou para Deus, creia que ele tem um projeto para a sua vida e ele quer se relacionar com você, ele quer ter um encontro com você para que ele possa também transformar a sua vida. E o que transforma a vida do homem é o amor de Deus. Amém, meus queridos irmãos. Dando aqui continuidade no nosso segundo subtópico, desse segundo tópico falando sobre o amor de Deus, né? Chegamos agora, meus irmãos, no aspecto da redenção no Antigo Testamento. O que significava, para que apontava essa redenção? Veja lá, nós sabemos que as coisas que eram apenas apontavam para as coisas que ainda iriam acontecer. O Velho Testamento, ele traz esse grande reflexo de coisas que ainda estavam por vir, que foram registradas no Novo Testamento. Meus queridos, fala assim o nosso autor: redenção significa livrar o escravo da sua escravidão com base no pagamento de um preço por um redentor. Esse é o conceito básico para a visão bíblica da salvação. Então, no Antigo Testamento, meus queridos, existia aquele que era escravo, e para aquele que era escravo ter a sua plena liberdade, teria que existir alguém, né, benevolente, que pagasse o preço por aquele escravo e o deixasse realmente livre do seu senhor. Isso era basicamente o que nós podemos entender de redenção no Antigo Testamento. Livramento de um escravo da sua escravidão, né? Isso aponta totalmente para a nossa vida em relação ao pecado, certo? Mas ele diz também que no Antigo Testamento a redenção está associada à vida familiar, social, nacional de Israel em alguns aspectos. Primeiro, a resgate para libertação do escravo, como nós já colocamos aqui. Levítico 25, 48 ao 55. Mas também diz B, recuperação de um campo. C, resgate de um macho primogênito. D, resgate de alguém que seria condenado à morte. Ok? Resgate de alguém que seria condenado à morte. Então, existia ali toda essa situação de alguém que estava condenado à morte e teria que ser pago um preço para que esse não morresse. Ok? E esse preço era pago por um redentor. Ok? Então, isso aponta para a obra sacrificial de Jesus Cristo em nosso lugar, onde ele tomou ali o nosso lugar de morte para que nós tivéssemos vida, sendo o nosso Redentor. Meus queridos, diz também assim: além disso, a Bíblia mostra também Deus agindo de forma redentora em favor do homem. Quando Jacó invoca o anjo que me livrou de todo mal. B, quando Deus declara a intenção de livrar Israel da servidão do Egito, dizendo: vos resgatarei com braço estendido. Então, meus queridos irmãos, redenção no Velho Testamento diz respeito à liberdade, diz respeito a resgate, diz respeito à salvação. E aponta, como nós estamos aqui frisando, para algo que ainda iria acontecer, que era, já dando aqui um spoiler, Eduardo, a obra redentora de Cristo Jesus na cruz de Calvário. Amém. O Moisés falou aqui o spoiler porque é o tópico que eu vou entrar agora, é o terceiro subtópico que fala a redenção no Novo Testamento. Como nós vimos com o professor Isaías, a redenção no Antigo Testamento necessitava de um pagamento, de um redentor, e existia várias formas de aparecer um redentor. Existem vários tipos de redentores, mas no Novo Testamento, essa redenção vai ser uma atividade estritamente divina, estritamente uma atividade divina que é realizada por meio de Jesus Cristo.
Nesse caso, a remissão do pecador é assegurada com base no preço do resgate pago a Deus, Pai, por Jesus Cristo em sua morte na cruz, cuja obra redentora é declarada no Novo Testamento. No entanto, a experiência de redenção só estará completa e consumada na segunda vinda de Cristo, por ocasião da glorificação final do crente. Portanto, o plano de redenção do pecador é o glorioso anúncio da obra missionária que está fundamentada no amor de Deus. Mais uma vez, lembrando que foi citado aqui, Primeiro Evangelho de João, capítulo João 3,16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele deu porque era preciso de um redentor, era preciso que houvesse derramamento de sangue, um sacrifício. E não existia ninguém que pudesse morrer na cruz para a remissão do pecado de todas as pessoas. Então, como já foi dito, como está escrito, que por meio de um homem o pecado entrou no mundo, através de Adão, ali no Jardim do Éden. Por meio de um homem também veio a redenção, veio a remissão dos nossos pecados aqui na terra, através da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, essa é a única redenção capaz de salvar a humanidade no Novo Testamento, através da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meus irmãos. Chegando aqui no final desse segundo tópico, muito interessante, vamos entrar agora ao terceiro e último tópico, Eduardo? Isso. Diz assim, visão bíblica do caráter transcultural da missão. O nosso primeiro subtópico diz assim, um Deus missionário. O Antigo Testamento revela um Deus missionário. No livro de Gênesis, Deus trata não somente com uma nação específica, veja só, mas com toda a humanidade. Eu diria até antes dessa questão do chamamento de Abraão, Deus já tinha, claro, porque Deus ele não surpreende com nada, ok? A queda do homem não foi uma surpresa para Deus. Como todos nós já bem sabemos, o projeto de redenção, estamos falando sobre isso, da humanidade, ele foi idealizado antes da fundação do mundo. Porque Deus, em sua presciência, já conhecia todas as coisas que iriam acontecer. Inclusive a queda do homem, e teria que ter realmente esse Redentor, que Eduardo colocou aqui, para resgatar a nossa alma dessa tão grande queda que sofremos. Mas vejam só, meus irmãos. Então, traz esse aspecto aqui, o nosso autor, ele diz que foi para toda a humanidade, ok? Ele traz a queda do homem, ou seja, toda a humanidade ali entrou em pecado através da queda de Adão. Não foi tão somente a nação de Israel. O dilúvio, ele aqui, nosso autor, entende, como nós também entendemos, que o dilúvio, ele foi sobre toda a humanidade ali existente. Não foi tão somente naquele lugar específico, mas foi um evento realmente global, Onde existia alma vivente, realmente ali foi atingida pelo dilúvio. Veja o dilúvio atingindo a todos. A eleição de um povo para abençoar a todos os demais, após a Torre de Babel. Então Deus chama Abraão e diz que dele surgiria uma nação e que essa nação, as outras nações seriam benditas por esta nação, ok? E essa questão de ser bendita não era porque o povo de Israel era o povo mais bonito do que o outro. Não era isso. É porque o Redentor viria desse povo. A linhagem, do povo viria o nosso Redentor. Isso fazia realmente especial. Diz também, meus irmãos, que nesses textos a falha do homem está caracterizada bem como o juízo de Deus e sua promessa, ok? Assim, o Deus missionário estabeleceu uma estratégia de abençoar a todo o povo por meio de Abraão, Deus disse assim para ele, abençoarei aqueles que te abençoarem e todas as famílias da terra seriam também benditas em ti, ok? E essa bênção nos é alcançada através da obra redentora de Abraão? Não, claro que não.
mas de Jesus Cristo, que está acima de Abraão, de Moisés, de Isaac, de Jacó e assim vai. Bem, o segundo subtópico vai falar a escolha de Israel e sua missão. É como a gente já falou aqui algumas vezes, né? O Senhor escolheu Abraão para que através dele, né, fosse feita essa promessa e pudesse abençoar a todas as nações da terra. Né? Abraão foi um homem, né, que Deus se agradou da sua fé, da sua retidão diante de Deus, né? E por meio dele foi dada essa promessa para que fosse o pai de muitas nações. Né? E aí a gente vai ver que, por esse motivo, pela linhagem do povo de Israel toda vir, né, de Abraão, Deus fez promessas ao povo de Israel, que enquanto o povo de Israel permanecesse fiel ao Senhor, né, não se voltasse para a idolatria, para a adoração de outros deuses, não se afastasse do Senhor através do pecado, né, eles seriam uma nação abençoada por Deus, eles estariam dominando as demais nações. Mas como nós conhecemos na história do povo de Israel, não foi bem assim que aconteceu. E a gente vai ver o povo de Israel se desviando, né, para a direita, para a esquerda e perdendo o foco da promessa que o Senhor fez ao povo de Israel. E a gente vai ver diversas vezes o povo de Israel sendo dominado por outros povos, ao ponto de chegar de haver uma divisão entre a nação de Israel, né, o reino do norte, o reino do sul, Israel com 10 tribos, o reino de Judá com 2 tribos, e a gente vai ver primeiramente o cativeiro da Síria, lá em Gênesis 17, levando o povo de Israel, as 10 tribos de Israel, para o cativeiro. Depois desse cativeiro da Síria, do povo de Israel, o povo de Israel ele é miscigenado a outras nações, e aí a gente vê a nação de Judá dando continuidade, mas também devido ao pecado, devido ao afastamento do povo de Judá da presença de Deus, vem o cativeiro da Babilônia, e a gente vai ver isso lá no 2 Reis, capítulo 25, 2 Crônicas, capítulo 36. Então o povo é levado cativo para a Babilônia, mas depois de alguns anos eles voltam, né, para a sua terra, e aí a gente vê toda essa história de Israel sendo concretizada. Mas era uma nação que havia sido escolhida por Deus para ser exemplo, para ser modelo para as demais nações. E, infelizmente, não foi isso que aconteceu. Né? Não serviu um modelo apropriado de exemplo de adoração, de se voltar para Deus, um único Deus, né? O monoteísmo, e eles partiram para o politeísmo, vários deuses. Mas mesmo assim, diante de toda a desobediência do povo de Israel, Deus se manteve fiel ao seu projeto, ao seu plano, e através dessa nação que havia sido praticamente destruída, né, e no momento, então, eles estavam sob o domínio do Império Romano, né, aí o Senhor vai e envia o seu Filho, Jesus Cristo, ao mundo. E as pessoas pensam que Jesus iria implantar um reino terreno, onde ele ia retomar de volta a nação de Israel, ia restabelecer a Israel o seu reinado, né? Mas Jesus Cristo ele veio diferente, implantou um reino espiritual aqui na terra. E através deste ato, né, de sacrifício de Jesus Cristo, este evangelho, esta salvação, estas bênçãos, essas promessas que o Senhor fez ao povo, através de Abraão, se chegou a cada um de nós, a todas as nações, e assim as nações foram benditas através da promessa que o Senhor fez a Abraão. E chegou a igreja, né? Isso Verdade. Formou a igreja, né? Isso aí é o cumprimento dessa grande promessa. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, já apontava para a instituição do Novo Testamento, que é a igreja. De novo, o plano da redenção foi idealizado pela Trindade antes da fundação do mundo. Então, esse plano passa por etapas. Primeira etapa, o chamado de Abraão, o nascimento do povo hebreu, toda a história do Antigo Testamento. E uma outra etapa, uma outra dispensação, digamos assim, né? Para sermos mais teológicos aqui, uma outra dispensação
foi a dispensação da graça que nasce a partir do sacrifício de Jesus Cristo, a igreja. E esta agora, meus irmãos, a igreja escolhida de Deus que vai morar no céu. E em Cristo não há judeu, não há grego, não há romano, não há bárbaro. Todos somos participantes de uma só e única redenção por meio do sacrifício redentor, para ser bem redundante, né? Tem que ser mesmo, nesse aspecto. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diz assim o nosso autor: o Senhor Deus sempre desejou que os gentios, né? Gentios, para que você tenha uma ideia, gentios são aquelas pessoas que não eram judeus, tá? Mas o nosso autor diz que Deus sempre teve, olha só, a intenção de levar os gentios à luz, o conhecimento da salvação. É por isso que nós dizemos aqui, meus irmãos, que nada foi assim uma surpresa, nada foi algo por acaso, não. Deus já tinha em seu coração todo esse plano, chegando até aos gentios, né? Veja só, Deus chama para os judeus Abraão, no Velho Testamento, e para os gentios nós podemos, Eduardo, aqui, trazer a imagem do apóstolo Paulo, né? Deus chama o apóstolo Paulo realmente para levar o evangelho aí para os gentios, pelo menos de maneira mais forte ali, após a ascensão de Jesus Cristo. E isso aconteceu por meio de Cristo, que é o cumprimento divino da promessa que nós já colocamos aqui, né? Que em Abraão seria bendita todas as nações. Em Abraão, por quê? Porque, mais uma vez, o Redentor vem da linhagem abrâmica, ok? Vamos lá. Então, meus queridos, ele diz aqui que Israel falhou nessa questão, tá? Mas a falha de Israel, realmente, Deus já sabia que ia acontecer, tá? E Deus institui a igreja, transfere para a igreja agora essa questão da missão, de levar o evangelho para toda a criatura, tá? Então a igreja herdou, como diz aqui nosso autor, essa incumbência divina, sendo chamada a participar com Deus na evangelização do mundo. Por isso, fomos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. Vale ressaltar uma coisa aqui para finalizarmos aqui esse terceiro subtópico, meu querido, que o plano da redenção, da justificação, ele é único, e através da pessoa de Cristo. Não existe nacionalidade alguma que possa redimir o homem dos seus pecados. Apenas a graça por meio da fé faz isso, Eduardo. Amém. Glória a Deus. Então, nossa conclusão, né? Concluindo esta lição, o autor vai dizer: vimos a natureza missionária de Deus desde o início da Bíblia. E algo interessante, Zé, que Deus ele criou o homem para se relacionar, né? Para ter relacionamentos uns com os outros. Tanto que ele viu que não era bom que o homem estivesse só. Então, fez a ele um ajudador, uma adjutora, né? E criou a mulher a partir da sua costela, para que o homem tivesse ali um relacionamento com alguém no jardim. E ainda mais, o Senhor ele tinha um relacionamento pessoal com o homem. Né? Todos os dias, na viração do dia, o Senhor estava ali no jardim para falar com os seres humanos, né? Com Adão, com Eva. Então nós somos criados para nos relacionarmos uns com os outros. E o Evangelho só chega a alguém, a alguma outra pessoa, através de um relacionamento, de uma conversa, né? De um evangelismo. E para isso nós precisamos conversar, estar abertos a falar uns com os outros. Né? E isso revela, a partir de uma família, Deus planejou a salvação de toda a humanidade. Então, através da família de Abraão, que foi crescendo, né? Abraão teve seu filho Isaac, depois veio Jacó veio as 12 tribos, né? E aí foi só crescendo. E foi dado a esse povo o entendimento, o conhecimento de um Deus criador de todas as coisas. E essa cultura de adoração a Deus foi passando de pessoas para pessoas, ao ponto de chegar na pessoa de Jesus Cristo e esse evangelho também tomar dimensões transculturais, né? Sair ali de Jerusalém e se espalhar por toda a terra até os confins
da terra. Né? Jesus Cristo, antes de ser assunto aos céus, né, subir aos céus, ele deixou esse mandamento, essa ordenança. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. O evangelho só é pregado através de comunicação. Então nós somos chamados para isso, para nos relacionarmos uns com os outros, para termos um contato, uma comunicação e falar das grandezas de Deus, falar do plano de salvação de Deus para as nossas vidas. Então a gente vê que Deus ele já tinha um projeto missionário em seu coração desde o início, né? Uma maneira de juntar toda a humanidade, que toda a humanidade pudesse se relacionar, e uma dessas maneiras é através do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então que essa lição tenha sido bênção para a sua vida, porque está sendo bênção para as nossas vidas também, né, Moisés? Amém, meus irmãos. Como você pode perceber, nesse trimestre teremos uma lição que falará muito sobre missões, né? O tema geral da nossa lição é realmente missões. A pergunta que fica, Eduardo, para todos nós é: estamos dando conta da missão que Deus nos confiou ou estamos falhando? Amém? É essa reflexão que também nós queremos deixar para você, meu querido ouvinte, nessa noite. Então, esse programa não tem intenção de substituir a EBD, é necessário que você vá à escola bíblica dominical na sua igreja e que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Deus abençoe a todos. Amém.